Paz do Senhor Jesus, bem-vindos de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós estamos terminando a parte relativa à questão da divisão da igreja e hoje nós vamos iniciar também a questão da discussão acerca da imoralidade ou das imoralidades que estavam sendo praticadas pelos coríntios. Em relação à divisão da igreja, Paulo chega num ponto aqui, já pela metade do capítulo 4, em que ele faz um apelo aos coríntios. Depois de falar tudo que ele precisava falar para dar esse conhecimento suficiente aos coríntios sobre a besteira que é esta divisão, ele então agora faz um apelo. Ele admoesta os coríntios. Quando a Bíblia fala em admoestar, o que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo que a pessoa está advertindo, ele está fazendo uma advertência, uma repreensão. Então Paulo está repreendendo, Paulo está puxando a orelha dos coríntios. Mas quando Paulo faz isso, ele nunca faz com ódio, com raiva, muito pelo contrário. Paulo se utiliza do amor, o amor que um pai tem pelos seus filhos, o amor que alguém que está mais maduro na fé tem para ensinar, tem para dizer àqueles que estão chegando, àqueles que estão vindo, né? Em verdade, Paulo lembra que os coríntios eram devedores de Paulo. Mas por quê? Qual era essa dívida que os coríntios tinham com Paulo? Porque Paulo foi quem levou para eles a boa nova. Foi do trabalho de Paulo. Às vezes diretamente, quando Paulo esteve lá, e nós já vimos que ele ficou um bom tempo lá, mas também em relação aos outros que trabalhavam junto de Paulo. Esses outros também ganharam de Paulo ensino, conhecimento. Então, eles eram devedores de Paulo. Devedores porque Paulo tinha autoridade e tinha o que mostrar do seu serviço. Então, eles deviam não só respeitá-lo, mas também para imitá-lo. Imitar em que sentido? Imitar no sentido de fazer o correto, fazer corretamente. Então, Paulo sempre se preocupou em comportar-se bem, em transparecer não só nas suas palavras, mas no seu agir a verdadeira mensagem de Deus. Então, eles deveriam imitar Paulo. Imitar Paulo porque Paulo é o modelo? Não é por causa disso, amados. É porque Paulo é imitador de Cristo. Então, eles imitando a imitação, eles estarão imitando o padrão. Ou seja, Paulo imita Cristo. Se eles imitam Paulo, então eles estão imitando a Cristo. Uma última conclusão. Ele percebe que o problema está começando a ficar grave ali entre os coríntios. Então, ele vai, no primeiro momento, ele vai enviar Timóteo para tentar resolver o problema, já que Paulo não podia ir, ele não podia, nesse momento ele não tinha como ir, ele estava em Éfeso, ele não tinha como deixar tudo para ir até Corinto. Então ele manda Timóteo para fazer isso. E ele diz o seguinte,
seguinte, olha, vai Timóteo, você vai, e assim, o que Timóteo falar é o mesmo ensinamento que eu dou. É o mesmo ensinamento de Pedro, é o mesmo ensinamento de Apolo, é o mesmo ensinamento de Áquila, é o mesmo ensinamento de Priscila. Portanto, todos eles estavam ensinando a mesma coisa. Não havia algo diferente. Portanto, aquele comportamento de cada um deles era o comportamento de um ensino único. Todos eles ensinavam a verdade de Cristo. É claro que existiam opositores, e esses opositores, na verdade, eles tinham um discurso bonito. Amados, cuidado com quem tem um discurso muito bonito. Ele tem uma narrativa bonita, um falar que vai encantando. Cuidado com isso. Paulo diz que estas pessoas podiam até ter uma fala bonita. Mas a pergunta era, eles tinham poder? O poder que a verdade dá, o poder que está no reino, o poder que está refletido naqueles que seguem a mensagem de Jesus, as ordens de Deus. Não é um reino qualquer, não é um encontro qualquer, não é um grupo qualquer. É um reino profundo, é um reino de verdade. E, portanto, se está sendo dito com palavras bonitas ou não, isso não interessa. Interessa que esteja sendo dito a verdade. Interessa que esteja sendo refletido o poder de Deus. No reino de Deus, há poder de Deus. A mensagem de Deus tem poder. E os mensageiros de Deus, falando bonito ou não, eles têm o poder de Deus. Ora, os coríntios sabiam o que fazer. Eles já tinham ouvido, eles já tinham sido ensinados, já lhes tinha sido mostrado o correto a se fazer. Mas e por que eles não fazem? Por que eles só fazem o mal? Então, eles duvidavam. Eles duvidavam do poder, eles duvidavam da fala, eles duvidavam de Paulo. Eles duvidavam, inclusive, de que Paulo iria voltar, porque Paulo estava ameaçando voltar. E aí a conversa ia ser diferente. Então, aqui, Paulo diz que não é a questão de se eu vou ou se eu vou deixar de ir. A questão não é essa. A questão é como eu vou até vocês. Como é que eu vou chegar a vocês? Eu vou chegar com uma conversa de pai para filho ou eu vou chegar com vara na mão? Ou eu vou chegar com correção? Amados, há poder de Deus para capacitar, há poder de Deus para que nós possamos fazer as coisas de forma a engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Há poder de Deus para capacitar as pessoas a andar, a viver como convinha ao reino de Deus. Porque o reino de Deus é poder. Há poder em Deus. Portanto, falar bonito ou não falar bonito é outro problema. É outra situação. Eu posso até gostar mais de quem fala assim, de quem fala diferente, mas mesmo aquele que fala de uma forma diferente, não é da minha preferência, mas ele fala a verdade. Portanto, ali existe poder, existe realeza, existe dedo de Deus. E onde há dedo de Deus, há poder de Deus, há autoridade de Deus. É isso que Paulo estava falando. Uma outra questão que se coloca
uma outra, um outro fato bastante preocupante é o que as pessoas andaram falando para Paulo enquanto ele estava lá em Éfeso. Eles andaram dizendo algumas coisas que Paulo não gostou muito acerca da imoralidade sexual deles. Bom, e aqui existe provavelmente o que se está falando aqui é de um incesto que aconteceu. Um dos membros acabou tendo intercurso, relação com a sua madrasta. Ou era a madrasta dele, casada com o pai dele, portanto, incesto, ou era a esposa do pai que havia se divorciado. Uma terceira hipótese é que o pai tinha morrido e ele acabou se engraçando com a viúva do próprio pai. De qualquer maneira, o que ocorreu foi incesto. E aí Paulo fica muito chocado. Por quê? Porque estava acontecendo um relaxamento sexual das regras morais. Isto não era raro naquela época e naquele meio entre os gregos. Havia uma imoralidade, uma perversidade sexual muito típica daqueles gregos, daqueles que habitavam o local. Nós dissemos num dos vídeos anteriores que Corinto era o centro da adoração de alguns deuses. Inclusive existiam, nós citamos este dado, eles acreditam que existiam até 1000 prostitutas sexuais, sacerdotisas, prostitutas sacerdotisas. E ora, quando se fazia este culto idólatra, acontecia, portanto, essa imoralidade, essa perversidade sexual. Então eles já estavam acostumados a isso. Eles tinham isso como um costume. Só que veja, meu querido, eles não estavam mais no mundo. Eles já tinham saído do mundo. E isto acontecia antes deles terem aceitado Jesus, deles terem se convertido. Agora, esse comportamento não era mais aceitável. Antes era a ignorância, antes era a ingenuidade, agora não, agora eles sabem. Portanto, eles deveriam ter feito alguma coisa com esta pessoa e a Assembleia não fez nada. E aí Paulo diz, vocês falharam, vocês deveriam ter agido contra este incestuoso, este pecador. Vocês não estão sozinhos. Né? O Espírito Santo do Senhor está entre vocês, está em poder entre vocês. E eu também estou em espírito, dando apoio para aquilo que vocês decidirem. Portanto, vocês não têm que ter medo da decisão, vocês têm que sim colocar o dedo na ferida e apontar o transgressor. E, portanto, fazer o que eles chamam de entregar a Satanás. O que é essa entrega? Essa entrega é a excomunhão, ou seja, excomungar é retirar para fora da igreja. Ou seja, eles entendiam que dentro da igreja Satanás não tinha poder porque a pessoa está protegida pela igreja. Mas quando ela é entregue, quando ela sai da igreja, ela está por sua própria força e por seu próprio poder, ou seja, nenhum. Então não tem privilégio cristão nenhum e, portanto, está entregue a Satanás, ou seja, está entregue ao pecado. A expulsão, ela vai trazer destruição da carne? Pode, mas está sendo punido por um pecado? Sim,
que é imperdoável para eles não podem deixar passar, mas o espírito seria salvo. Essa é a ideia de que ele se arrependesse e tornasse. Então havia um perigo nesse comportamento dos coríntios em relação à imoralidade. O perigo aqui é exatamente a inércia, não fazer nada. Eles deveriam ter eliminado o pecado, não aceitado a situação, mas parece que é o contrário. Parece que não só eles aceitavam, mas eles também se orgulhavam do que estava acontecendo. E aí Paulo lembra que é preciso de um pouquinho só de fermento para levedar uma massa enorme. E por orgulho, eles estavam admitindo um mal nas suas próprias vidas. O fermento aqui é o hábito, o costume, o erro, o pecado. E isso fazia com que a massa fosse levedada, porque a massa ali seria corrompida pelo fermento do pecado. E Paulo lembra a eles, veja, Cristo morreu na Páscoa. E quando Cristo morreu na Páscoa, uma das providências foi exatamente lançar o fermento fora, porque eles comiam pão ázimo, pão sem fermento, pão não fermentado. Então eles tiravam o fermento fora, isso era um simbolismo. Eles deveriam jogar fora todo o fermento, todo o pecado que ainda existisse ali. Amados, a igreja não é remendo. A igreja é novidade, é vida nova. Não se pode reintroduzir velhas coisas como o velho fermento, o velho pecado, porque senão vai estragar toda a massa, a igreja inteira vai sofrer. Então, isto era uma providência que eles deveriam ter feito e não fizeram. Mas ele ainda, na hora dele chamar a atenção, ele diz acerca de uma carta. Nós vimos isso já no início, o primeiro vídeo, provavelmente no primeiro vídeo, eu falei aos amados que existia uma carta anterior. Muito provavelmente esta carta foi perdida. Mas de qualquer forma, Paulo apresenta outros pecados. A impureza, a fornicação, que é a impureza sexual, a avareza, o latrocínio, o serem roubadores, enganadores, serem idólatras e serem maldizentes, no sentido daquele que injuria, daquele que xinga, daquele que fala mal dos outros. Nesse sentido todo, todos esses problemas, todos esses pecados, deveria ser tratado de uma forma muito firme. E de que forma é isso? Se as pessoas continuam na prática do pecado, os crentes, os santos, aqueles que estão corretos, não devem manter contato com ele, contato social com ele. Por quê? Porque senão ele vai se corromper. Então Paulo o que dizia era, não dá para fazer refeição comum. O que é refeição comum? Partir o prato é estar de acordo com, portanto ter uma amizade próxima, íntima. E isso Paulo não admitia. Eles deveriam tratar o pecado como pecado. E o pecado tem que ser expurgado. O pecado tem que ser tratado. Senão vai se perder aquela pessoa pecadora e também todas as outras. Então Paulo diz que a responsabilidade disso é da igreja. A igreja que tem que agir. A igreja que tem que disciplinar os membros.
expulsar aquele transgressor. Se este for o último caso, então é assim que vai ser feito. Mas ele tem que tratar o problema, porque é uma doença que pode levar à morte a igreja toda. Amados, a igreja não deve tolerar a presença do mal no seu meio, se ela quiser sobreviver, se ela quiser persistir. É isso que Paulo nos explica neste capítulo 6 da sua carta aos Coríntios. Bons estudos!